Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai corrigir a atividade 4.4 do EMAI, que foi a atividade de matemática de ontem, tá? Então, é uma atividade de multiplicação. Então, a comanda diz assim: use a calculadora para auxiliá-lo a preencher os quadros. Não era necessário calculadora, né? Eu falei para vocês lá no videozinho explicando a atividade que nem precisa usar calculadora para fazer isso, né? Mas quem quiser não tem problema também, já que na comanda ele pede, tá? Então vamos lá, o primeiro quadrinho é multiplicação dos números por 10. Então ele pede 10 vezes 10. Para fazer esse cálculo, né, sem precisar armar continha e tudo mais, tem uma forma muito mais simples que vocês já sabem, aprenderam lá no EMAI do quarto ano, a gente já trabalhou algumas vezes também lá no comecinho do ano. O que eu faço? Eu multiplico o meu número por 1, né? E acrescento a quantidade de zero. Então, eu multiplico 10 vezes 1, dá 10. E a quantidade de zero eu coloco no final. Se aqui eu tenho zero, eu coloco um zero só no final do meu número. Então, 100. Então, o que acontece? Eu repito o meu número e acrescento a quantidade de zero. Tudo bem? Próximo, 12 vezes 10. A mesma coisa. Eu repito o meu número, 12, e acrescento a quantidade de zero no final, 120. Então, vamos lá os demais. 100 vezes 10, 1.000. 123 vezes 10, 1.230. Olha lá, eu repito o meu número e acrescento zero no final. 0. Porque aqui é 1, então acrescento 1. 1.000 vezes 10, 10.000. 1.234 vezes 10, 12.340. Aí ele faz uma perguntinha. O que você descobriu sobre multiplicações de um número por 10? Então, percebemos que os números se repetem e é acrescentado um zero no final, não é? Olha só, os números, eles não se repetem? Nós repetimos um número e acrescentamos um zero no final, certo? Próximo grupinho de multiplicações é multiplicação por 100. Então, é a mesma coisa, 20 vezes 100. Eu repito o meu número e acrescento 2 zeros no final. 2 zeros no final, tá bom? Porque se aqui tenho 2, eu acrescento 2. Então, eu repito o meu número e acrescento 2 zeros no final. 42 vezes 100, a mesma coisa. Eu repito o meu número e acrescento 2 zeros no final. Certo, gente? 200 vezes 100, a mesma coisa, 20.000. 345 vezes 100, 34.500. 2.000 vezes 100, 200.000. 4.789 vezes 100, 478.900. Aí, perguntinha. É a mesma pergunta, tá? O que você descobriu sobre multiplicações de um número por 100? Percebemos que os números se repetem e são acrescentados 2 zeros no final, certo? Então, os números se repetem e acrescentamos 2 zeros no final, que são os zeros aqui do 100. Agora, por 1.000, vai mudar alguma coisa? Nada, né? A única coisa que vai mudar é a quantidade de zeros que a gente acrescenta, tá bom? Então, 10 vezes 1.000. Eu repito 10 e acrescento os 3 zeros no final, certo? 72 vezes 1.000. Repito o número 72 e acrescento os 3 zeros no final, tá? Então, isso em cada número. 100 vezes 1.000, 100.000. 147 vezes 1.000, 147.000. 1.000 vezes 1.000, né? 3.235 vezes 1.000, a mesma coisa. O que você descobriu sobre multiplicações de um número por 1.000? É a mesma coisa, né?
Então, percebemos que os números se repetem e são acrescentados 3 zeros no final. Então, os números, olha só aqui do 1000, os números se repetem, né? Então, aqui 1 milhão, olha só. Os números se repetem e são acrescentados 3 zeros no final. Tudo bem, gente? Então, é isso aí, tá? Até mais.